Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Centro Espírita Cristo Redentor, da nossa querida cidade de Itaberaí. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, na noite de hoje nos foi pedido para que fizéssemos uma reflexão sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Meu Reino Não é Deste Mundo. No item 2, a vida futura. Entretanto, eu gostaria de pedir licença a vocês para que nós pudéssemos aprofundar um pouquinho mais e trazer esse tema tão importante da vida futura para a nossa vida atual. Ou seja, eu gostaria de refletir com vocês sobre os desafios de recomeçar. Nós sabemos que a vida no universo, ela se manifesta através de importantes e enigmáticos ciclos repetitivos. Por exemplo, no nosso planeta Terra, existe a realização sistemática de dois movimentos que são fundamentais para a existência da vida planetária. São eles o movimento da rotação e o movimento da translação. O movimento da rotação é o movimento da Terra em torno do próprio eixo dela e que define o espaço de tempo que nós chamamos de um dia, que por sua vez é dividido em 24 horas. Já o movimento da translação é o movimento que o planeta realiza em torno do Sol, que por sua vez é dividido em 12 meses e 4 estações, que define o espaço de tempo que nós chamamos de um ano. Portanto, um dia, um mês, uma estação e um ano são ciclos. E todo ciclo tem começo, meio e fim. E todas as vezes que terminamos um ciclo, por consequência natural, começamos um novo ciclo. Desta forma, também podemos levar o conceito de ciclo à dinâmica do nosso processo evolutivo espiritual. Ou seja, cada encarnação que vivemos significa um ciclo da nossa caminhada evolutiva espiritual. E cada encarnação é dividida em anos vividos. Portanto, podemos considerar que cada ano vivido como um ciclo. Ora, se estamos no mês de janeiro do ano de 2023, logo temos pela frente um novo ciclo. E todo novo ciclo representa um recomeço. A pergunta é: qual deve ser a nossa postura correta diante de um recomeço? E a resposta seria aproveitar as novas oportunidades que surgirão. Mas será que sabemos identificar as novas oportunidades? E por incrível que pareça, meus queridos irmãos, acreditem, as novas grandes oportunidades se encontram dentro dos desafios que os novos tempos sempre nos trazem. Então, convido vocês para refletirmos sobre os desafios de recomeçar, evidentemente, baseados no conceito da doutrina espírita. Vamos começar a nossa reflexão com a seguinte pergunta: qual é o maior objetivo da doutrina espírita no mundo? O maior objetivo da doutrina espírita no mundo é formar seres humanos de bem. O objetivo maior da doutrina espírita não é construir suntuosos templos de pedra e nem criar mais teologias. O objetivo maior da doutrina espírita é ajudar na transformação moral da humanidade terrestre. E é muito importante lembrarmos sempre disso para não corrermos o risco de repetirmos as experiências do passado. Isso porque todos nós já tivemos muitos séculos de experiências religiosas e, infelizmente, a maioria delas foi desastrosa. Numa determinada parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec e os espíritos superiores abordam as leis morais, onde podemos perceber que o Espiritismo nos propõe uma mudança de como devemos viver a nossa religiosidade.
Isso porque o ritual e as crenças passaram a ter um valor menor, passando as leis morais a nortearem a nossa religiosidade. A qualidade dos nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos passaram e se tornaram muito mais importantes. Assim, esse conjunto de leis morais se torna os princípios e os valores que passam a pautar a conduta espírita. Com esse entendimento, passamos a compreender quando a doutrina espírita afirma que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. E esse processo de transformação moral só pode ocorrer através do autoconhecimento e do autodomínio. Também encontraremos no Livro dos Espíritos uma nova definição para a caridade. Aquela caridade segundo o entendimento do Mestre Jesus. Os espíritos superiores definem a caridade com 3 palavras: a benevolência, a indulgência e o perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Desta forma, o nosso entendimento de caridade se amplia, passando essa virtude moral a ser realizada de forma mais abrangente do que quando fazíamos apenas as doações materiais. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, encontramos mais uma vez a doutrina espírita nos chamando a atenção para o compromisso com o comportamento moral. No item 3 deste capítulo, intitulado O Homem de Bem, Allan Kardec explica e detalha qual é o padrão de conduta moral de um ser humano de bem. O item 4 do mesmo capítulo se intitula Os Bons Espíritas. E este título ele é sugestivo. Afinal, se Allan Kardec aborda sobre os bons espíritas, é sinal de que também existam os maus espíritas. Mas quem é um mau espírita? Um mau espírita é todo aquele indivíduo que faz o oposto daquilo que está descrito no item do homem de bem. Por exemplo, lá nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma que o homem de bem não tem preconceito de sexo, raça e religião. Portanto, o mau espírita é aquele indivíduo que tem preconceito sexual, racial e religioso. E por que ele é um mau espírita? Porque ele não está seguindo o código moral do Espiritismo. Precisamos refletir com seriedade sobre isso para podermos avaliar se somos bons ou maus espíritas. E também neste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos afirma que o Espiritismo não veio propor nenhuma nova moral, mas sim apenas facilitar aos homens a compreensão e a prática correta da moral de Jesus. Portanto, o Espiritismo vem explicar a moral cristã. Bem, feitas essas considerações, podemos agora buscar a postura correta diante do novo ciclo que se inicia, visando aproveitar as novas oportunidades que surgirão. É a vida futura da lição do Evangelho. Lembrando que sempre encontraremos as oportunidades dentro dos desafios que os novos tempos nos trazem. Então, em um novo ciclo, quais são os desafios que nos auxiliam a nos tornar um ser humano de bem? Sabemos que existem vários desafios na vida, mas, para a nossa reflexão de hoje, iremos abordar 4 desafios que achamos de maior destaque nos dias de hoje. O primeiro grande desafio que encontramos atualmente é a violência. Nos dias de hoje,
observamos um agravamento da violência em todos os níveis, que vão desde a violência física e moral, passando pela violência psicológica e sexual, até chegar na violência patrimonial. Hoje, nos deparamos com índices alarmantes de violência doméstica entre casais, filhos e idosos, o que faz com que o ambiente familiar, um palco medonho de brutalidade, inclusive com inúmeros assassinatos. É esposo agredindo esposa e vice-versa, filhos matando pais e netos agredindo os avós, filhos maltratando os pais mais velhos, deixando-os passar pelas mais diversas necessidades. E como a célula familiar é a base da sociedade, essa violência transborda para toda a sociedade. Passamos, então, a observar uma tremenda violência na via pública, no trânsito, nas relações sociais, entre vizinhos, nos condomínios de apartamento, etc. Como também nas instituições, com as lideranças institucionais e políticas promovendo a violência no discurso, na conduta, nas atitudes e assim por adiante. O Espiritismo nos explica que tal situação é um fenômeno característico da transição planetária que estamos passando. E a violência é como uma força gravitacional. Se nós não tivermos muito vigilantes, somos atraídos pela violência. Ou melhor, somos tragados pela violência que campeia ao nosso redor. Do nada, na hora que menos esperamos, passamos a ter comportamentos violentos através de palavras, atitudes e ações. Portanto, um dos grandes desafios do homem de bem, no ciclo que se inicia, nesse ano que está se iniciando, não se render à violência. Lamentavelmente, nos dias atuais, encontramos espíritas nas redes sociais se entregando à crueldade, espalhando notícias falsas, atacando pessoas e instituições de forma grosseira, violenta e impiedosa. Esses tipos de comportamento não se justificam para um espírita que quer se tornar um homem de bem. A nossa invigilância pode nos tornar um mau espírita, realizando o oposto daquilo que o Espiritismo nos ensina. Precisamos ser muito vigilantes, porque no ambiente social atual em que estamos inseridos, as circunstâncias, as pessoas e as situações nos empurram para comportamentos violentos. E assim, começamos por reproduzir a violência. O Espiritismo nos explica que o período da transição planetária é marcado por agitação e confusão, por milhões de espíritos que estão encarnados no orbe, muito perturbados e sem referência moral. Eles causam uma enorme baderna porque são portadores de um profundo sofrimento interior, se manifestando rebeldes e teimosos. E o que é pior, não se abrem para o auxílio dos amigos espirituais. Nos dias atuais, no nosso planeta, convivemos com uma multidão desses espíritos. E eles pregam e propagam a violência. Eles vivem e exemplificam a violência. Portanto, precisamos estar atentos diante desse grande desafio. O segundo grande desafio que encontramos atualmente é a crise moral. A humanidade planetária vive hoje uma grande crise moral. E a espiritualidade superior já havia alertado sobre isso. Nos últimos capítulos do livro A Gênese, de Allan Kardec, encontramos diversas mensagens fazendo referência aos tumultos que ocorrem numa transição planetária.
exatamente por falta de elevadas bases morais da humanidade. Isso porque a maioria dos espíritos hoje encarnados perderam o norte de uma elevada base moral. Vivem em um estado de completa desorientação moral. E essa condição propicia o fanatismo e o fundamentalismo. Resumindo, trata-se de um período onde ocorre um expressivo aumento dos diversos tipos de excessos. Uma transição planetária é um tempo de grandes excessos. E o homem de bem não tem nenhuma razão para se entregar aos excessos, sejam eles da ordem que forem. Jesus nunca aplaudiu os excessos. E o tempo atual é um ciclo de excessos em todas as áreas, provocando por consequência natural o surgimento da polarização com muita intensidade. Encontramos exageros na arte, na política, na religião, na literatura, na vida cotidiana e na vida familiar. E não podemos esquecer de que o fanatismo é uma força poderosa que suga os incautos, que suga os invigilantes. O fanatismo, meus queridos irmãos, começa de uma forma sorrateira na mente do indivíduo. Ele funciona assim. No primeiro estágio, o indivíduo começa apenas ouvindo e se permitindo doutrinar pelos excessos. No segundo estágio, o indivíduo passa a validar as posturas do seu fanatismo. No terceiro estágio, o indivíduo passa a propagar o seu fanatismo. E no quarto e último estágio, o indivíduo passa a praticar os excessos do seu fanatismo, comprometendo de forma acentuada a sua encarnação. E por que os desafios de uma transição planetária são tão difíceis? Porque não estamos diante de problemas da humanidade de apenas de 1 ou 2 décadas. Estamos diante de problemas da humanidade que contam com mais de 4, 5 mil anos. Não são problemas recentes. A humanidade foi errando moralmente ao longo dos últimos 4, 5 mil anos e agora chegou ao ápice. Os atuais problemas sociais, econômicos, familiares, políticos e religiosos não são problemas que a humanidade criou há poucas décadas. É por essa razão que eles são tão difíceis de solução. Então, não será no grito, na pancada ou na força que nós vamos resolver os problemas milenares que temos. Problemas milenares exigem muito bom senso, muito discernimento e muita serenidade, ou seja, exige muita fé raciocinada. A fé raciocinada que a doutrina espírita nos estimula a praticar. Isso porque a fé raciocinada rejeita qualquer tipo de violência, excesso e fanatismo. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um ponto. Observem como que esses desafios estão sempre interligados. Afinal, todo fanatismo é sempre carregado de muita violência. O terceiro do grande desafio que vamos encontrar atualmente é o sectarismo. Mas o que é o sectarismo? As pessoas formam grupos afins de ideias e de interesses. Ingressam nesses grupos e começam a defendê-lo. E se esquecem da fraternidade universal. Deus é o Criador do universo infinito e somos criaturas dele. E o próprio Mestre Jesus nos afirmou que há muitas moradas na casa do Pai. Sabemos que a humanidade terrena não é a única humanidade. Cada planeta tem a sua humanidade e, somados, todos nós fazemos parte da humanidade universal. Portanto, a proposta espírita é a proposta da fraternidade universal.
O espiritismo não se associa a nenhum tipo de sectarismo, a nenhum tipo de separação ou polarização. Mas aí fica aquela pergunta: será que, por semelhança de sentimentos, nós podemos participar de um determinados tipos de grupo? Sim, é claro. Isso é perfeitamente natural, mas sem perder o sentimento da fraternidade universal. Lembrando sempre que não é porque o outro não participa do meu grupo que eu o considero pior do que eu. Não podemos perder o respeito pelos outros grupos. Precisamos entender que apenas somos diferentes. Promover a fraternidade universal é um grande desafio, mesmo dentro do movimento espírita. Não é incomum grupos espíritas da mesma cidade, ou até mesmo dentro de uma casa espírita, não se conversarem, não se confraternizarem. Encontramos rivalidade entre instituições espíritas, como também encontramos rivalidade no ambiente familiar, no ambiente profissional, em outros tantos lugares. É natural que cada grupo tenha as suas características próprias, o seu modo de agir e de pensar. Mas não se pode considerar que um determinado grupo tenha a primazia da verdade e da razão absoluta. Não podemos esquecer que a diversidade é uma lei da natureza. Muitas vezes insistimos na uniformidade, quando esquecemos que o universo tudo é diversidade. E é diante da diversidade que nós encontramos o momento perfeito para exercermos a fraternidade universal. O quarto e último grande desafio que vamos refletir nesta noite, que encontramos atualmente, é a agitação psicológica. É por essa razão que a maioria da humanidade se encontra inquieta e ansiosa, como que pressentindo que graves acontecimentos estão ocorrendo em todo o mundo. A maioria da humanidade está num estado de alerta constante. E é fácil constatarmos a veracidade deste fato. Basta olharmos as estatísticas que a Organização Mundial da Saúde divulgou em 2020, quando ela afirmou que a causa maior do adoecimento e morte no mundo é a depressão. A depressão já superou as doenças cardiovasculares. O número de suicídio cresceu absurdamente, inclusive entre crianças e adolescentes. E convenhamos, estar encarnado no nosso planeta neste momento nos traz muita ansiedade e agitação. Então, o que nós precisamos fazer para superar esse desafio? Cuidar da nossa saúde mental. Cuidar do nosso psiquismo através de bons hábitos e recursos visando apaziguar o nosso mundo íntimo. Todos os tipos de transtornos mentais, em destaque a depressão, a ansiedade e o pânico, têm crescido na nossa sociedade de forma assustadora, independente da classe social, intelectual, religiosa, etc. Hoje em dia, é difícil encontrarmos uma família que não tenha um indivíduo com esses sintomas. Então, neste momento, precisamos lembrar daquele aviso que nós recebemos quando adentramos em um avião. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você, para depois ajudar quem está ao seu lado. Estamos vivendo, meus irmãos, uma despressurização moral no mundo. Para nos proteger, precisamos colocar urgentemente as máscaras em nós mesmos. Mas como? Como colocar essas máscaras? Adotando hábitos construtivos, como, por exemplo, ao longo do dia, reservar momentos para aliviar os pensamentos, fazer orações, ler uma página edificante, meditar. Mas para que isso? Meus irmãos, isso é recurso terapêutico.
Observe que quando deixamos nos envolver pelas notícias do que acontece pelo mundo, rapidamente desenvolvemos uma angústia, ansiedade, exaltação e pior, não conseguimos mais sair. Ficamos completamente sem paz e harmonia para poder lidar com as naturais dificuldades do dia a dia. O desafio da agitação psicológica é tão difícil e ele é tão presente que lá no capítulo 6, do versículo 17, da Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo nos fala do capacete da salvação. E por que Paulo fala do capacete da salvação? Porque precisamos nos proteger das agressões da humanidade na nossa cabeça, na nossa mente. Estamos vivendo tempos psicológicos caóticos. Se nos permitirmos absorver as notícias que a TV e a internet disponibilizam sobre tragédias e desgraças a todo instante, estaremos agindo como um kamikaze, buscando a morte e a doença. Estamos permitindo adoecer a nossa mente profundamente. Precisamos, com urgência, selecionar com muito cuidado o que estamos assistindo, o que estamos ouvindo, o que estamos lendo, o que estamos conversando com os outros. Lá no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, os espíritos superiores afirmaram que na transição planetária, a loucura e o suicídio seriam as marcas deste momento. Portanto, a grande calamidade da transição planetária está nas mentes e nos corações dos espíritos, encarnados e desencarnados. Não é fora, não é um terremoto, um maremoto ou um tsunami. Os grandes abalos do nosso planeta vão se dar nas mentes e nos corações dos espíritos, encarnados e desencarnados. Precisamos de muita vigilância. Muitas vezes, uma simples conversa pelo WhatsApp ou 5 minutos assistindo um programa de TV é o suficiente para ficarmos depressivos ou ansiosos. Precisamos nos proteger. Assim, nesse novo ciclo anual que estamos iniciando, nesse novo ano, como nos afirmou o apóstolo Paulo, precisamos nos preparar para combater o bom combate. Mas sem esquecermos que este combate não é com o outro, não é um combate fora. É um bom combate para lutar contra as nossas próprias mazelas morais. Lutar contra as nossas imperfeições do passado que ainda permanecem no nosso psiquismo. Mas, apesar de vivermos tempos tão difíceis, tão desafiadores, não podemos esquecer de que nada do que está ocorrendo está fora da vontade e da bondade de Deus. Apesar dos grandes desafios, tudo está certo. Tudo está no lugar certo e no momento certo. Recordemos, do Mestre Jesus, quando ele nos assevera: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim, podemos concluir que estamos vivendo um profundo processo evolutivo desafiador, tanto do planeta Terra quanto do mundo íntimo de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Não tenhamos dúvidas, meus queridos irmãos, de que nós podemos vencer esses desafios, buscando sempre preservar a nossa saúde mental, emocional e espiritual. Que possamos, então, começar esse novo ciclo anual com essa consciência, com muita alegria, com muita esperança e com muito otimismo. No nosso processo evolutivo espiritual, precisamos entender que os desafios que vivemos nem sempre serão fáceis. Porém, se nós os temos, é porque estamos prontos para vencê-los. A bondade e o amor divino sempre estará nos protegendo e orientando para que possamos sempre enfrentar e vencer todos esses desafios na nossa evolução espiritual.
reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença, pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Desejo a todos muita paz e muita harmonia e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, uma boa noite.